Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês me pediram pra caramba. São 5 ações que o Warren Buffett tem em carteira, cara. Sempre que eu faço vídeo do Barça aqui e tudo mais, a galera pede, e as ações do Warren Buffett, e a carteira do Warren Buffett? Então eu decidi colocar aqui pra vocês algumas ações e o porquê que ele comprou, quando ele comprou, pra gente tentar entender um pouco mais sobre o cérebro desse cara que é um dos maiores investidores do mundo. É o maior, né, gente? Vamos ser bem honestos. Mas a questão é a seguinte, a gente tem que lembrar sempre que não serve tanto de referência aqui as ações que o Warren Buffett tem em carteira, principalmente por quê, né? Porque a diferença entre o nosso patrimônio deles são enormes, então ele não consegue entrar ali em empresas pequenininhas e tudo mais, porque essas empresas simplesmente não aguentariam ele, né? Só dele tentar comprar as ações ali com o volume de capital que ele entra, as ações subiriam demais de valor e ele nem conseguiria entrar. Então, óbvio que a gente está falando aqui de um cara que está em um nível muito acima aqui dos investidores comuns, né? Então, a primeira empresa que ele tem em carteira aqui é a Apple, né? E por que ele tem a Apple? Então, mais ou menos ali no ano de 2016, a Apple fez um lançamento do iPhone 6S ou do 6, e nesse lançamento, depois de algum tempo do resultado desse lançamento, veio uma queda de 30% no valor das ações. Aconteceu que esse lançamento não foi muito bem o que as pessoas esperavam, não teve ali um grande volume de vendas, e com isso a Apple acabou caindo em descrédito ali dos investidores. Cotação, como vocês sabem, é uma coisa que oscila, as pessoas venderam, ela teve uma queda de 30%. Nesse exato momento, a Berkshire Hathaway, que é a holding ali do Warren Buffett, comprou mais ou menos $1 bilhão em ações da Apple. Nesse momento ali, as ações realmente estavam num preço bacana e eles compraram $1 bilhão. Acontece que nesse dia que aconteceu isso aí, as pessoas acabaram falando que não era o Warren Buffett, que ali os gerentes da empresa tinham autorização para negociar valores abaixo de $1 bilhão e blá blá blá, e aí ficou por isso mesmo. Só que ali, mais ou menos em 2018, né, o Warren Buffett acabou comprando 75 milhões de ações da empresa por mais ou menos $11 bilhões, cara. Então aí apagou qualquer tipo de dúvida de que era realmente ele que tinha interesse na empresa e tudo mais. Por que as pessoas duvidaram, né, que o Warren Buffett seria capaz ali de comprar essa quantidade de ações da Apple? Porque o Warren Buffett é um grande seguidor ali de Benjamin Graham, que foi um dos mentores dele, né, que é o autor do livro Investidor Inteligente. Se você já leu Investidor Inteligente, você entendeu tudo. Ali fala muito mal das empresas de tecnologia, inclusive a bolha.com ali, de certa forma, já havia sido prevista pelo Benjamin Graham, né? E com isso as pessoas achavam que o Warren Buffett jamais entraria numa empresa de tecnologia, mas ele entrou, né? E entrou até de forma grande, ali, uma grande posição da empresa. Só que aí, mais ou menos no terceiro trimestre, né, de 2019, o Buffett vendeu aproximadamente 750 milhões de ações da empresa, né? Enquanto ele fazia isso, enquanto ele vendia 750 mil ações da empresa, 750 mil, não milhões, gente. Então, enquanto ele vendia ali 750 mil ações dessa empresa, a Berkshire Hathaway aumentava a sua posição. Então, primeiro, existe uma redução de 4,52 bilhões de ações para 4,44 bilhões de ações, 750 milhões mesmo, acho que eu tô comendo bola hoje. A parcela do Buffett, enquanto a parcela pessoal dele diminuía ali em ações, a empresa entrava comprando. Então, assim, ele aumentou, né, para 5,55 bilhões de ações no volume total, porque indiretamente ele é dono da holding e tudo mais, ele acabou, então, mantendo a posição que ele tem hoje de 5,6% de toda a empresa. Se você não sabe, a Apple foi a primeira empresa a atingir o valor aí de mercado de $1 trilhão. Então você imagina que é muita grana que ele tem ali, é uma das maiores exposições da carteira do Buffett. A segunda exposição muito relevante também da carteira do Buffett é o Bank of America. Então, mais ou menos em 2011 ali, o Warren Buffett entrou pesado, cara, no Bank of America, comprando ali $5 bilhões em ações. Segundo fontes ali, ele fez isso por conta de uma repetição de um movimento que ele já tinha feito muito bem sucedido em 2008. Então, ali na crise do subprime, o Warren Buffett tinha comprado ações da Goldman Sachs e da General Electric, né? Meio que para salvar o barco ali, aproveitando-se dessas quedas. A entrada dele no Bank of America foi tão popular que chegou a ser, o Bank of America, nesse dia que ele entrou nas ações, chegou a ser responsável por quase 13% das negociações de toda a bolsa de valores, para você ver o tanto que foi negociado. A gente viveu um efeito semelhante aí quando falaram que o Warren Buffett tinha comprado ações da IRB. Quando isso aconteceu, você lembra ali a alta que teve a ação e o volume negociado da empresa, né? Então, realmente, essa entrada dele ali foi muito significativa. Ele falou para a CNBC, cara, uma coisa muito engraçada, que ele teve essa ideia, na verdade, tomando banho ali, e enquanto ele estava tomando banho, menos de 24 horas depois desse banho, ele deu entrada na empresa. Além de tudo, no dia que ele fez esse acordo ali, ele estipulou que ele ia ter direito de comprar ali mais ou menos $5 bilhões depois de ações preferenciais da empresa,
empresa e tudo mais, e que ele usaria como garantia. Ele executou essa garantia e de tudo, hoje ele executou esse direito, né, em mais ou menos 2017, desse acordo que ele fez, comprando as ações por 7,14 dólares cada, e hoje em dia ele é dono de 6,6% do Bank of America inteirinho, cara. Loucura. Além disso, também ele tem uma participação muito relevante em outro banco, né, que é o Wells Fargo ali. Ele tem também 10% das ações desse banco, que é o terceiro maior banco dos Estados Unidos e é responsável hoje por 11% de todos os depósitos feitos no país. Você imagina que se fosse 11% dos depósitos feitos no Brasil, já seria grande coisa, mas a gente tem que falar que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, né? Então você ser dono de 10% do terceiro maior banco de um país é uma coisa muito doida. O investimento no Wells Fargo já é diferente, é um dos investimentos mais antigos, né? A gente falou de investimentos um pouco mais recentes aqui, é um dos investimentos mais antigos do Warren Buffett nos Estados Unidos, e esse investimento, ele é considerado ali uma parte do feijão com arroz, esse negócio de gostar de banco, a parte mais tradicional da carteira do Warren Buffett. Ele comprou ali ações desse banco em 1998, né? Ele decidiu investir porque ele viu ali uma tendência no crescimento do varejo, do setor de varejo. Banco de varejo, quando você fala, esse banco que começa a trabalhar com pessoas físicas e tudo mais. Em 2016, esse banco passou por um escândalo envolvendo aberturas de contas não solicitadas e um rolo danado. O Warren Buffett aproveitou para comprar mais ações ainda do banco, um efeito louco, né? Você tá ali perdendo um monte de dinheiro e vai e compra mais. Ele foi lá e fez um movimento de compra na época que estava caindo. Você pode ver aqui que ele gosta de aproveitar umas quedas, né? E essa sangria, depois desse banco começou a cair, fez ele perder quase 1,4 bilhões de dólares. Inclusive, deu muita entrevista falando sobre isso aí, falando que tá tudo bem, que a vida é desse jeito mesmo e que é assim. Agora aqui a gente vai falar da Coca-Cola, que é a quarta participação da carteira do Buffett, e essa é uma das participações mais relevantes. Então a história dele com a Coca-Cola começa bem ali na juventude. Eu quero até contar uma coisa que eu nem anotei aqui pra vocês, que é o seguinte: ele começou a contar as tampinhas de refrigerante, né? E ele descobriu que a maior parte, ou seja, quase 80% das tampinhas que ele pegou, quase 8 mil tampinhas dessas que ele pegou ali, eram todas da Coca-Cola, cara, a maioria, né? Grande parte. Então ele percebeu que ela tinha um grande potencial ali na região dele. E aí passa essa história e tudo mais, ele viveu a vida dele normalmente, passaram-se muitos anos e mais ou menos em 1988, do nada, alguém começou a comprar ações da Coca-Cola. Começou a comprar e ninguém sabia quem era. E aí ele anunciou que ele tinha adquirido 7% da empresa. Então, de 1977 a 1987, só para vocês entenderem aqui que momento que ele comprou essas ações. A empresa, a Coca-Cola, tinha crescido mais ou menos 10% ao ano. Então, ela tinha evoluído ali muito na cotação, ela estava muito cara, né, para o mercado. Depois que o Buffett comprou em 1988, a empresa chegou a cair mais ou menos 25%, ou seja, ela perdeu um quarto do valor dela de mercado. Muita gente poderia dizer que ele teria fracassado ali, então, nesse movimento. Só que, de 1988 em diante, né, a Coca-Cola varia ali mais ou menos, então, na hora que ele comprou, 7,73 dólares. Hoje em dia, a ação está valendo 45 dólares. E o Warren Buffett é dono ainda de 7% da empresa, ele direto compra mais ações da empresa, vive falando que gosta muito das ações da Coca-Cola, e ele é frequentemente visto consumindo o produto. Ele adora aquela Cherry Coke ali, um hábito aí saudável do bilionário. As pessoas sempre falam de hábitos saudáveis dos bilionários aqui, etc. Cara, eu vou falar a última empresa pra vocês, mas antes disso, se inscreve no canal que tem um conteúdo muito bacana que vai sair amanhã. Não se esquecendo que hoje, lá no meu Instagram, @oRaulSena, tem uma live às 20 horas e 30 minutos com um empreendedor aí do mercado de internet. Bem bacana, vai ser bem legal. E a última exposição aqui, então, uma das maiores exposições também na carteira, lembrando que ele tem muito mais empresas que isso. Eu fiz aqui um resuminho pequeno, só para matar essa curiosidade de vocês, saber um pouco sobre a carteira ali do maior investidor do mundo, né? Então ele também tem uma exposição grande na American Express, e tem tudo a ver, de novo, com uma grande queda. Então em 1963... existe um escândalo chamado Salad Oil. O que aconteceu? A American Express, ela tinha dado ali como caução de uma dívida dela alguns tanques de óleo que ela falou que existiam. Na hora que a empresa foi lá buscar esses tanques de óleo, que era a garantia de uma dívida, os tanques simplesmente não existiam, né? E com isso, as ações da American Express caíram demais, né? Diminuiu o preço ali de 80 para 30 dólares. E ela tinha franquias no mundo inteiro e tudo mais. O Buffett achou essa queda muito profunda para um problema que ele considerou aparentemente pequeno. Então ele investiu 40% de todo o dinheiro da Berkshire Hathaway em 1963, que não era o tanto que é hoje em dia, mas já era muita grana se você comparar que existia uma inflação e tudo mais corrigida da época. Eu nem sei quanto que é esses valores corrigidos, mas ele investiu aproximadamente 13 milhões de dólares, que era 40% de tudo que a Berkshire Hathaway
projeto e tinha. O que deu... e 3 anos depois ele vendeu uma participação na American Express por 20 milhões de dólares essa posição. Em 1990 a empresa precisava de mais dinheiro, então ele vendeu de novo 300 milhões em ações. Então a American Express acabou virando, né, atualmente ainda uma das maiores exposições aí do Warren Buffett. Ele é dono atualmente de 13,55% da American Express, isso mesmo, aquela bandeirinha de cartão Amex, e essa fatia dele vale aí nos valores não atuais, mas mais ou menos 9 bilhões de dólares, tá? Ele também, para quem não sabe, é sócio aí do Jorge Paulo Lemann, do Sucupira e tudo mais, na Heinz, tá? Que é o 3G Capital também é sócio, ele também é sócio na Kraft Heinz, tá? Então ele também tem mais uma participação relevante aí com brasileiros, ele é sócio de alguns brasileiros, eu achei bacana comentar aqui. Então é o seguinte, o vídeo de hoje foi só, cara, foi bem rapidinho, só para não deixar vocês sem vídeo hoje, porque eu tô na correria de gravar o curso que lança no dia 21 de junho, então eu tô tendo que gravar e tá muito difícil manter as duas coisas. Então, o vídeo de hoje foi só, um beijão. Agora vocês vão me ver desligando a câmera, porque é aquele tradicional vídeo sem edição.